Olá, amigos. Gratidão por mais uma aula, né, nesse estudo magnífico do Evangelho do Cristo, onde vamos desenvolver o nosso lado moral, né, a nossa moralidade, as questões atinentes ao coração, bem como para complementar, né, o outro curso que fazemos com relação ao intelecto, né, desenvolvimento da inteligência. Então vamos dar prosseguimento aqui à nossa segunda aula, nosso segundo estudo, né, do Evangelho do Cristo. Então, para iniciarmos, eu vou fazer uma breve oração do estudante Rosa Cruz. Peço que possam me acompanhar. Aumenta o meu amor por ti, Senhor, para que eu possa servir-te melhor a cada dia. Faze que as minhas palavras e os ditames do meu coração sejam sempre agradáveis à tua presença. Ó Senhor, minha força e meu Redentor. Então vamos seguir. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer então um estudo com relação ao capítulo do Evangelho, né? A passagem que Cristo afirma que não veio destruir a lei, né? Mas dar cumprimento. E fazer uma breve síntese, né? Do que foi a história das religiões e o motivo de cada um desses estágios, né? Para o nosso estágio atual de hoje, né? E as perspectivas para o futuro, né? Que podemos desenvolver em diante, né? Então, eu vou misturar aqui, né, duas visões, na verdade três, né? Da Rosa Cruz, da Igreja Messiânica de Meixo Sama, né? Bem como do Espiritismo de Allan Kardec, né? Então, eu gostaria de fazer essa breve síntese com relação a esse histórico, né? Dos motivos por detrás disso tudo, né? Então, no primeiro momento, né, nós, enquanto humanidade, primeiro precisávamos ali acreditar, né, em deuses encarnados, né? A exemplo dos faraós do Egito, né? Então, nesse período, a humanidade ainda muito infantil, né? Então, é aquilo, a cada estágio, né, da criança, a gente vai inserindo a espiritualidade, né? Os deuses vão inserindo conteúdos, né? À medida que a maturidade vai surgindo, né? Então, a partir do desenvolvimento do intelecto, da moralidade, né? Desses sensos, dessas duas asas, né? Deus vai se mostrando, né? Deus é sempre o mesmo, mas ele vai se mostrando em faces diferentes, né? A partir do que a gente pode compreender no momento. Então, nesse primeiro momento, foi necessário que guias, como deuses encarnados, né? Então, isso lá na época do Egito, né? Vem do Antigo Testamento também, né? Do povo hebreu. Então, nós, enquanto humanidade, enquanto espíritos de raças também, né? Nós estávamos divididos em raças, né? Porque nesse processo de individualização, né, de involução na matéria, nós, enquanto centelhas divinas, todos éramos um, né, todos unidos, né? Então, para a gente construir uma individualidade, a gente precisa gradualmente ir se separando, né, desse todo. Mas isso não se dá de golpe, né? Então, é precisa que surja raças, né? Então, cada uma em um canto do planeta para que, a depender do grau evolutivo de cada um, se encaixe melhor em uma raça ou em outra, né? A depender do estágio evolutivo da pessoa. Então, no primeiro momento foi dessa forma. E aí, com o povo hebreu, né, veio a primeira revelação do monoteísmo, né? A primeira revelação a partir de Moisés, né? Então, o convite era o quê? Não mais adorarmos figuras humanas, né, enquanto representante de Deus, e sim um Deus já que transcende o material, né? Um Deus monoteísta também, sobretudo, né? Então, assim, os estágios são esses, né? Primeiro, uma religião totalmente materialista, né? Com deuses encarnados. Depois, deuses que a gente não vê mais, né? Vamos acreditar, ter fé em um Deus sobrenatural, né? E aí, após isso, acaba ocorrendo uma mistura também nesse período, né? Então, não só uma fé totalmente transcendente, mas também exigia-se, né, sacrifícios, holocaustos, né, no que tange a parte sensível do ser humano, né? Então não era nem totalmente espiritual, nem totalmente material. Então era um mix dessas duas naturezas, né? E já com a vinda do Cristo, né, foi um salto evolutivo no sentido de que
era totalmente espiritual, né? Nenhuma lei mais materialista, né? Nenhum sacrifício mais exigido, né? Entre outras coisas. E depois, coisas além que Cristo não pôde revelar, como ele bem afirmou, né? Que havia muito ainda para nos dizer, mas que ainda não podíamos suportar, posto que nosso intelecto ainda não estava desenvolvido, bem como a nossa moralidade também não estava, né? Então, através do espiritismo, das filosofias espiritualistas, esotéricas, né? Mas isso se dava, continuou sendo propagado, né? Nos círculos esotéricos fechados, né? Nas sociedades de mistério, né? Esse conhecimento novo que nós somos convidados hoje, né? Ainda era ensinado na Grécia Antiga, né? Nessas escolas de mistérios, nessas escolas esotéricas, ocultistas, né? Então, para os que estavam prontos já a encontrar esse conhecimento, eles eram conduzidos a tal, né? Mas para a humanidade no geral, na massa, né? Tudo se deu conforme esse grau de evolução passo a passo, né? Um degrau após o outro, né? Então, por que também foi necessário isso, né? Porque antes, como eu comentei na Grécia, por exemplo, né? Arte, ciência e religião eram ensinadas ao mesmo tempo, né? Conjuntamente. Mas para melhor desenvolver cada uma delas, né, precisou-se dessa separação, né? Então, o que ganhou primeiro destaque foi a religião na Idade Média, né? Após a religião veio o Renascimento, ainda um pouco vinculado à religião, mas houve grande salto de evolução, né, no sentido artístico. E após o Renascimento, o Iluminismo que versava sobre a ciência, né? Então, graçando aí o desenvolvimento da ciência. E agora nós precisamos fazer essa união, né, de arte, ciência e religião, né, onde o coração, né, através da devoção, irá ser suprido, né, o intelecto através da ciência, né, e a arte através da estética, né. Então, uma religião atual, né, ela precisa ter esses três pilares, né, a arte, ciência e religião. Então, basicamente é esse o processo, né, que foi implementado para nós, né, enquanto proposta de evolução, né. Então agora vamos seguir. Alguém tiver alguma pergunta pode já colocar aí. Hoje vai ser mais um bate-papo também. Deixa eu ver se tem aqui. Não. Então vamos dar prosseguimento, né. Após então esse esclarecimento, né. Então a primeira revelação, como eu comentei, foi Moisés, né, que trouxe a lei mosaica, né, do Monte Sinai, uma lei divina, na verdade, né, que foi transmitida diretamente por Deus a Moisés, né? Mas Moisés também, enquanto legislador, né, enquanto doutrinador ali da sua raça, né, enquanto um guia, né, também expediu diversas leis, né, no Antigo Testamento, que eram leis disciplinares ou civis, né? Então é preciso fazer essa diferença, né? A lei de Deus são os 10 mandamentos, né? E a lei mosaica foi o que ele expediu enquanto disciplinador, doutrinador daquele povo, né? Que era, né, deveras bárbaro, né, ainda infantilizado no caráter moral, bem como no caráter intelectual, né? Então vou ler aqui as 10 leis de Moisés, para a gente ter uma noção e depois darmos prosseguimento ao Cristo, né? Então a primeira lei: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Então aqui já é o monoteísmo, né, surgindo. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. A segunda, né? Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não prestais testemunho falso contra o vosso próximo, não desejais a mulher do vosso próximo,
Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertencem. Então aqui, meus amigos, é a lei de Deus, né? Então Jesus também, como disse, né? Não veio destruir, abolir essas leis, né? Mas dar-lhes cumprimento. Então a divisão que a gente deixa clara aqui é a lei de Moisés enquanto disciplinador, legislador de seu povo, né? Então a gente nota já uma contradição, né? Na lei de Deus em que, comparando-se com a lei que Moisés expediu, né? As leis civis, né? Onde Deus fala, não mateis, mas na lei de Moisés versa ali que devemos apedrejar uma mulher adúltera, por exemplo, até a morte, né? Então aí já tem uma contradição, né? Então foi necessário esse tipo de lei, né? Lei de talião, olho por olho, dente por dente, né? Porque era um povo muito bárbaro, eles não tinham como aprender um ensinamento moralizado, né? Mais sublime, né? Altruísta. Então nesse começo ainda era profundamente egoísta, né? Então uma pitada de altruísmo vinha, por exemplo, dos sacrifícios, né? Dos holocaustos que eles faziam em nome de Deus, né? Então era o primeiro passo. Então aí já fazemos essa distinção de que a lei de Deus são os 10 mandamentos e tudo mais, né? Além disso, não passam senão de expedições a fim de disciplinar e doutrinar aquele povo, né? Bárbaro, né? E aí, dando agora prosseguimento, né? A segunda revelação, né? Com Cristo, né? Como ele próprio expediu, não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, né? Onde o que ele fez apenas resumiu a lei, os 10 mandamentos, né? E um único mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então aí é a lei do amor, né? Então se nós amamos, né? Nos amamos a Deus sobretudo, né? E exercemos esse amor a nós e a Deus servindo ao próximo, né? Amando igualmente, nós estamos cumprindo todas as leis, né? Todos os 10 mandamentos. Então ele traz aqui um salto pedagógico, né? Onde você mesmo é a tua própria lei, né? Você, enquanto um ser amoroso, né? Já é o cumprimento da lei. Então esse é um grande salto evolutivo, né? Então a gente já consegue perceber na segunda revelação uma grande evolução. E ele não só fez isso, mas aboliu, né? Criticou muito as leis mosaicas, né? As leis civis e disciplinares, né? Onde ele criticava muito a hipocrisia, né? Dessas leis, né? Porque eles já estavam no período de começar a compreender que aquilo não era bem daquela forma, né? Eles já poderiam já começar a praticar as leis num outro nível, né? Então, nada de hipocrisia, né? A questão do sábado, por exemplo, você podia realizar curas no sábado, né? Por que não? Você pregar o evangelho, você curar os enfermos, não é senão, né, consagrar isso a Deus, né? Consagrar esse dia a Deus. Então, tirando um pouco da literalidade, né, das leis, né? Porque quando a gente ama, como São Paulo mesmo expediu também, né? O amor nunca falha, né? Então, se nós amamos verdadeiramente, né, nós vamos estar cumprindo toda a lei. Né? Então, não importa se no sábado eu vou realizar uma atividade de cura ou não, se eu vou levar sopa para os desabrigados, né? Então, tudo depende do que eu vou fazer, né? Se é imbuído de verdadeiro amor ou não, né? Então, aí a gente já faz esse segundo passo, né? Essa segunda evolução da lei, né? Com Cristo. E aí ele mesmo expediu também que havia muito ainda a nos dizer, mas que ainda não poderíamos suportar, posto que o nosso intelecto ainda não estava desenvolvido, e principalmente a ciência, né? Essa parte científica, carecia desse desenvolvimento para que a gente pudesse compreender a ciência do espírito, né? Então, uma coisa de cada vez, né? Primeiro a gente precisava desenvolver a ciência material, né, que estuda os elementos materiais do mundo físico, né, para que após isso pudéssemos compreender leis ainda mais complexas, né,
que são, na verdade, as causas dessas leis, que são efeitos, né, dessas leis materiais. Então, precisamos desenvolver ainda essa parte intelectual, né, e com o tempo também um altruísmo maior, né, conseguíssemos diminuir, né, cada vez mais o egoísmo, né? Então, foi necessário então essa divisão, né, da arte, ciência e religião para que cada uma delas se desenvolvesse, né, individualmente e assim, né, crescesse, ganhasse em complexidade, né, em profundidade, para que aí agora, né, recentemente, né, já no século XIX, XVIII, né, com o advento do espiritismo, das ciências esotéricas, com a teosofia, com os Rosacruzes, né, nós já com esse desenvolvimento da ciência, né, pudéssemos compreender também as leis e a ciência do espírito, né, que versa sobre a reencarnação, né, a multiplicidade, né, das existências, entre outras leis, né, lei de causa e efeito no sentido espiritual. Então precisávamos primeiramente desse desenvolvimento intelectual, né. Então agora, com o advento do espiritismo, das ciências esotéricas, é dito como uma terceira revelação, ou seja, também não veio abolir o evangelho do Cristo, né, mas igualmente dar-lhe cumprimento, né, esmiuçá-lo, aprofundá-lo, né, passagens que deveras simbólicas, né, porque ele ensinou mormente por parábolas, né, então muitos compreenderam a seu bel prazer, né, de acordo com a capacidade de cada um, né. Então, mas nem sempre estavam de acordo com a verdade, né. Então, precisamos desses ensinamentos, né, esotéricos, né, dessa ciência espiritual, para entendermos com profundidade, né, tudo que Jesus ensinou, né, as leis, né, do espírito, né, as leis, a ciência espiritual, né. Então, o processo da reencarnação, da multiplicidade das existências, né, da lei de causa e efeito, então todas essas nuances, né, que são causas, né, primordiais de tudo que a gente vivencia aqui enquanto é feito, né. Então é importante isso. E para finalizar, né, eu acho que o convite agora à nova era, né, que é a desenvolvermos uma espiritualidade, uma religião onde graçam, né, tanto a ciência quanto a religião, quanto a arte, né, onde vamos poder, através do coração, o lado devocional, né, a parte da ritualística religiosa, né, ser nutrida dessa forma, né, a partir disso, né, e a parte da ciência esotérica, né, nutrindo o nosso intelecto, né, e os templos, né, cada vez mais artísticos, né, vão nos propiciar essa evolução, essa nutrição do nosso senso estético, né, dos sentidos. Então, basicamente isso. Agora, arte, ciência e religião precisam estar unidas, né? Porque já são chegados os tempos, né? Até porque estamos nesse momento de transição planetária, né? Onde o planeta está adentrando, né, nessa fase de uma nova era, né? Onde o bem passará a predominar sobre o mal, não totalmente, né? Mas mais do que 50%, né? Então é o oposto do que vivenciávamos há um tempo atrás. Então essa é a proposta. Então quem tiver alguma pergunta, curiosidade, aí pode deixar nos comentários.